boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Boletim Coronavírus aqui do Diário do Grande ABC. Hoje o boletim do número 83, então já se passaram mais de 80 edições aqui que nós preparamos especialmente para vocês, com assuntos totalmente relevantes, né, do Grande ABC, assuntos também que envolvem a capital, o estado de São Paulo, todo o Brasil e também internacionalmente, que às vezes a gente traz aqui algumas informações para vocês. Já se passamos também dos 100 dias de quarentena, então temos bastante assunto ainda para falar, mas também já trouxemos muitas informações para vocês e continuamos com as principais notícias, principalmente aqui das 7 cidades do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Você que está participando, está entrando aqui da live, uma boa noite para todos vocês. Essa semana quem ficou encarregado aqui dos boletins foi o Derek, mas por conta de algumas pautas externas que a gente também precisa fazer, não tem jeito, e ele acabou saindo um pouquinho hoje do boletim, mas amanhã ele retorna com vocês, e semana que vem eu que estou à frente aqui do boletim, então é muito importante que vocês participem aqui com a gente, dê sugestões, comentem, compartilhem, curtam esse boletim, que é muito importante para a gente também. E para vocês, nós pedimos mais uma vez que, se vocês comentem aqui na nossa live, coloquem o nome certinho, o bairro, a cidade, para a gente saber de onde você está assistindo a gente, que é muito importante. E deixa eu dar uma olhadinha já aqui no Facebook, que eu já estou vendo algumas pessoas entrando. Na semana passada que a gente estava conversando, o clima estava um pouquinho mais de calor, essa semana tá baita de um frio, né? Hoje deu uma esquentadinha, mas ainda estava bem frio. Aí na cidade de vocês também tá bastante frio. Como é que tá o tempo, né? Que parece que amanhã também vai estar mais frio, então eu torço pro calor, eu sempre torço pro calor, eu sempre torço pro verão, mas o frio também não tem jeito, não tem como a gente fugir. Então vamos começar aqui, já estou vendo algumas pessoas aqui com a gente. Boa noite para quem está entrando, esperar mais um pouquinho, a gente já começa de vez aqui. Hoje a gente vai falar também do uso das máscaras, reforçar isso, que a gente fez um levantamento aí com as prefeituras. Então a gente vai. Ismael Sobral de Moraes, boa noite para você. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso boletim, aí a gente dá umas pausas aqui, volta aqui para o Facebook para ler comentários. Então vamos lá. Vamos começar com um levantamento do Instituto Votorantim. Nós já fizemos uma matéria com eles em maio e agora eles voltaram com um novo levantamento onde pontuaram que 6 cidades do Grande ABC estão entre as 10 cidades menos vulneráveis à pandemia em relação à região metropolitana de São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão entre essas 10 cidades, né? Estão aí entre o ranking das menos vulneráveis da região metropolitana, de acordo com esse levantamento que se chama Índice de Vulnerabilidade Municipal. Daquela outra vez que a gente fez, a gente até publicou a matéria em cidades, foi em relação nacional, e agora a gente está fazendo em relação aos municípios da região metropolitana, que ao todo são 39 cidades, e 6 são aqui do Grande ABC. 6 do ranking das 10 cidades são aqui do Grande ABC. Apenas Diadema, que ficou na 11ª posição, não ficou no ranking das 10, ficou na 11ª, de resto todas as cidades aqui da região ficaram no ranking das menos vulneráveis entre os municípios. Né? Como eu falei, ele foi lançado em maio deste ano, que a gente já tinha comentado. O índice classifica todos os municípios brasileiros em relação ao seu grau de vulnerabilidade diante a pandemia de Covid-19, né? Que, inclusive, o índice ele varia de 0 a 100, ou seja, quanto mais alto o valor, maior é a vulnerabilidade. São Bernardo aparece em primeiro lugar desse ranking,
em relação aos municípios da região metropolitana, com 30,06. Seguido da cidade de São Caetano, que inclusive ficou em segundo lugar, com 38,61. Mauá aparece em sexta posição, com 42,31. E em sétimo, Santo André, com 43,44. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra aparecem em oitava posição e nona, respectivamente, com 44,2 e 44,54. Em nona posição, Rio Grande da Serra. E Diadema, como eu falei, aparece na 11ª posição com 46,41. O índice ainda considera fatores como a proporção da população idosa, o produto interno bruto, né, a per capita, o número de leitos hospitalares e de UTI e o número de respiradores por 100 mil habitantes. São utilizados ainda apenas dados públicos, ou seja, de órgãos como o IBGE, o SUS, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também a gente vai dar uma matéria explicando um pouquinho mais, inclusive dando os dados sobre o número de leitos, ainda que a região está oferecendo por cidade certinho. Então, amanhã em 7 cidades a gente vai dar uma matéria um pouquinho maior sobre essa pesquisa e esse levantamento que, mais uma vez, trouxe as cidades aí da região num ranking muito positivo, né, um ranking muito bom, como cidades menos vulneráveis aí diante de 19. Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Vamos dar uma pausinha para vir aqui pro Facebook para falar com vocês, que é muito importante. Então, curtem, comentem, compartilhem. Se vocês tiverem alguma sugestão também de pauta, pode ser de solidariedade, alguma ação social, ou inclusive até uma denúncia, é importante também que vocês tragam isso pra gente. Né? A gente tá não só aqui no Facebook, mas também no Instagram, no Twitter e pelo DGABC, que é o nosso site. Bom, Sônia Penha, boa noite, é da Pós-Balsa. Boa noite, Sônia, um prazer te receber, obrigada por estar nos acompanhando. Orivan Oliveira, né, boa noite. Rose, boa noite, estou vendo vocês de Boracéia, do litoral, mas minha família é toda de Santo André. É um prazer te receber, Rose, muito obrigada e continue nos acompanhando. Qualquer dúvida de Santo André, por conta da sua família, a gente te atende aí de alguma forma. Manda aqui pra gente que a gente tenta, né, te ajudar de alguma forma. Boa noite para todos vocês. Então, vamos continuar. Hoje saiu uma matéria da repórter Flávia, de 7 cidades, onde ela conversou, né, seguindo as demandas aí das prefeituras aqui da região, onde a falta do uso da máscara ainda não gerou multa na região. Né? Então, desde do dia 1º de julho, onde o decreto estadual determinou que circular pelas ruas do estado sem utilizar uma máscara podia resultar em multa de pelo menos R$ 524 aos munícipes e aos estabelecimentos de 5 mil por pessoa que estiver sem o item de proteção dentro do comércio, né, de uma loja, de um restaurante. Entretanto, na região, segundo as administrações municipais, que ficaram incumbidas, né, à frente de fiscalizar com as equipes de vigilância sanitária, afirmaram para nós do Diário que a abordagem teve caráter apenas informativo até o momento e nenhuma multa foi aplicada. Ou seja, a questão até agora não foi aplicar a multa e sim orientar sobre o uso da máscara. O uso do objeto faz parte do projeto de reabertura gradual da economia prevista pelo Plano São Paulo do governo do estado. Então, conversamos aí com as 7 cidades, onde elas pontuaram que, né, realmente foi mais orientações até agora do que realmente multa aplicada não só para as pessoas, mas também para o estabelecimento. Isso não houve até o momento. Vamos seguir aqui, Facebook. E aí que eu pergunto para vocês, porque a gente sempre gosta de perguntar isso para vocês, para saber realmente como é que tá aí no bairro de vocês, na cidade de vocês. Ainda vocês realmente vê alguns munícipes, alguns moradores que não estão usando a máscara ou usando a máscara de forma errada, né? Que é aquela
tradicional do nariz para baixo, no queixo? Como é que está a situação? Como é que vocês estão vendo? E se vocês já viram, né, algum GCM ou alguma equipe de vigilância sanitária realmente fazendo essa orientação aí na cidade de vocês? Como é que tá, né? Conta aqui pra gente. Como é? Boa noite. Quem que tá chegando aqui? Ivete, boa noite. Deixa eu ver aqui no Facebook agora. Boa noite, Orivan Oliveira, que eu já comentei. Pois bem, então depois a gente falar aqui das máscaras, comenta aqui pra gente como é que tá no bairro de vocês, justamente pra gente saber realmente que ainda as pessoas não estão totalmente conscientizadas da importância desse item. Mas vamos seguindo. Muito importante conferir foi a reabertura dos parques, né, dos parques municipais aí, que tinha um monte de gente esperando por esse momento. Então, os parques da região começaram a reabrir ontem e registraram um movimento fraco pelo seu primeiro dia. Então, além do tempo nublado que estava ontem, deu uma garoa, né, as pessoas ainda estão com uma insegurança aí de frequentar o parque. Apesar da capacidade ser reduzida, as pessoas ainda estão com essa certa insegurança de frequentar. Né? A retomada dos espaços públicos ocorreu porque o Grande ABC integra, né, a fase 3, a fase amarela do Plano São Paulo, que prevê a reabertura gradual dessas atividades, com as restrições, como atuar com 40% da capacidade, como eu falei para vocês. A princípio, São Bernardo, São Caetano e Diadema reabriram os espaços ontem. E amanhã será a vez dos parques em Santo André. Então, aos poucos aí, conforme os decretos de cada cidade, elas estão abrindo gradualmente as suas atividades. Então, São Caetano, São Bernardo e Diadema já abriram, e amanhã é a vez de Santo André. Então, por você que estava esperando para dar aquela corrida, aquela caminhada pelos parques em Santo André, amanhã você já pode fazer isso, que os parques já estarão abertos. Deixa eu ver se já chegou mais alguém aqui no nosso Facebook para a gente continuar, porque agora eu vou falar sobre os casos aqui da região, atualizados, que a gente conseguiu agora há pouco com as administrações, com as prefeituras, segundo os boletins epidemiológicos que eles atualizam todos os dias aqui para a gente. Né? Alguns prefeitos até fazem algumas lives que já, né? Ivete Biral, em São Caetano, as pessoas não são conscientes. Não usam e fazem o uso de modo errado. Ivete Biral. Então tá vendo ainda que algumas pessoas ainda fazem o uso errado da máscara. Que é importante que a gente reforça isso, é muito importante. Se você... É lógico, eu tô sem máscara que eu tô aqui em casa, mas se a gente precisa sair para fazer alguma pauta, pra gente ir no mercado, para ir na farmácia, qualquer coisa, é fundamental esse item de proteção, né, que engloba aí todos os cuidados que a gente tem que ter, cuidados que a gente tem que redobrar isso a cada dia, álcool gel, máscara, distanciamento, isso é de extrema importância, não tem jeito, isso é uma coisa que vai continuar com a gente pelo menos um bom tempo, então a gente precisa acostumar, não tem jeito. Vamos continuar aqui com os nossos casos. Vamos falar agora dos casos confirmados, mortes e de pessoas recuperadas também da Covid-19. Então vamos falar em cenário nacional. Brasil, casos confirmados 2.012.151 casos confirmados da Covid-19. Mortes, 76.688 e recuperados 1.366.775 pessoas que foram recuperadas aí da Covid-19. Já em cenário estadual, São Paulo, que a gente recebeu também agora há pouco esses dados confirmados. 402.048 casos confirmados aqui no estado de São Paulo, mortes 19.038 e recuperados, né, pessoas que passaram aí pelo tratamento da Covid agora se recuperam em casa, tiveram a alta hospitalar,
252.699 pessoas recuperadas da Covid-19 em São Paulo, e agora a gente traz em cenário aqui da região. Confirmados das 7 cidades, 31.015 casos confirmados, morte 1.467 e recuperados 17.090. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida por cidade, pode comentar aqui que aí eu volto para não ficar falando cidade por cidade esses 3 tópicos, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma cidade específica, a gente volta e fala dessa cidade. Pode ser? Vamos continuar aqui, falando de mais informações para vocês, que a gente pegou as principais informações do dia para trazer especialmente aqui para vocês. Se vocês quiserem dar um oi, uma boa noite pra gente, comenta aqui que é sempre bom, né? Vocês ajudam a fazer esse boletim com a gente, não tem jeito, vocês mandam pra gente várias sugestões, isso é muito bom. E a Rose, boa noite. Muitas pessoas ainda sem máscaras. Minha preocupação é a questão da volta às aulas em setembro. Acho que não deveria voltar ainda. Rose, eu acho que é uma preocupação de muitos pais, né, muitos responsáveis justamente por esses cuidados. Alguns ainda estão com receio de enviar os filhos de volta para a escola, então, conforme a gente vai recebendo essas informações, a gente vai passando para vocês também, de qualquer forma, mas acho que é uma preocupação geral aí de pais e responsáveis durante esse período do retorno das aulas. Como que será isso, né? É uma dúvida de muitas pessoas mesmo. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouquinho de esportes também, uma notícia que está lá no nosso site já. A Federação Paulista de Futebol publicou no início da tarde desta quinta-feira os horários e locais das 2 últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Desta maneira, o líder Santo André e o Água Santa, representantes aqui do Grande ABC na competição, conheceram já os caminhos a percorrer nessa reta final do estadual. Lembrando que, por determinação inclusive do Estado, todos os jogos serão sem a presença da torcida nas arquibancadas, justamente por conta da aglomeração. Na quarta-feira, né, no próximo dia 22, às 19h15, o Ramalhão tem parada dura diante do Santos, na Vila Belmiro. Já na quinta, dia 23, o Netuno recebe o Mirassol, às 15 horas, no estádio do Inamar. No domingo, dia 26, com rodada toda às 16 horas, o Santo André, que está sem casa em razão ao hospital de campanha que foi montado por conta da Covid, né, lá no Bruno Daniel, manda seu compromisso diante do Ituano, né, no Canindé, na capital, enquanto o Água Santa visita o Palmeiras no Allianz Parque. Lá no nosso site tem os horários e os locais certinhos das 2 últimas rodadas do Paulistão 2020. Então, se você quiser conferir mais certinho por lá, tá lá na nossa home, já no nosso site, bgbc.com.br, você pode conferir tudo certinho por lá. Deixa eu ver se já não tem nenhuma dúvida aqui de nenhum caso que vocês querem saber de alguma cidade específica, né? Porque a gente fala em cenário de região, né? A gente não fala Santo André, São Bernardo, mas se você é de alguma cidade e quer saber esses dados específicos, a gente, claro, vai publicar amanhã uma matéria completa com esses dados, mas se você tem alguma dúvida, a gente já passa aqui direto, mas acho que não, acho que tá tudo tranquilo, a gente já pode seguir, já tá no finalzinho do nosso boletim também, mas acho que é isso, as dúvidas já foram esclarecidas, mas vamos continuar para finalizar um aviso de hoje do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que anunciou na tarde dessa quinta-feira também o adiamento da 15ª edição do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC. Inicialmente estava agendado para acontecer em maio deste ano, né? O encontro será realizado apenas o ano que vem, ou seja, em 2021. Ainda sem data definida por causa da pandemia, a iniciativa vai comemorar os 30 anos de existência do evento e é organizada pelo Grupo Temático História e Memória do Colegiado.
né, diante da impossibilidade de realizar eventos presenciais para frear essa proliferação do vírus, o evento havia sido remarcado para novembro. Então era maio, passou para novembro, mas agora só vai ficar para o ano que vem, até porque a gente também está num momento meio incerto aí de muitas coisas, né? Apesar de estar voltando aí aos poucos, bares, restaurantes, parques, ainda a gente tem muitas dúvidas em relação ao que vai ficar aí até o final do ano, né? Então, após rever o planejamento do encontro, a comissão organizadora decidiu remarcar exatamente para o ano que vem. Ao mesmo tempo, os organizadores ampliaram o prazo para inscrições de trabalho a serem apresentados durante a iniciativa. Então, o novo prazo para envio termina em 18 de setembro. Então, mais informações também está lá no nosso site ou no site do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Então, a gente também está ajudando aí nessa divulgação. Mas acho que basicamente é isso. A gente já passou todas as informações que estavam programadas aqui para vocês. Como eu falei, vocês fazem esse boletim com a gente, né? Essa semana aí vocês ficaram muito bem acompanhados pelo Derek, que esteve aqui todas as noites com vocês. Marcela está de férias, retorna só o mês que vem. Mas seguimos aqui, amanhã o Derek volta, semana que vem eu volto com o boletim para ficar aqui com vocês todas as noites. E volto a repetir, volto a pedir para vocês, se vocês têm alguma sugestão de pauta, denúncia ou alguma reclamação que está acontecendo no seu bairro, é importante que chegue até a gente por algum canal mesmo. A gente tá de olho em todos os canais justamente para atender da melhor forma vocês. E seguimos com todas essas notícias da Covid, né? Às vezes a gente traz uma notícia que não é muito relacionada à Covid, mas que é importante a gente cita, né, de primeira mão para vocês que estão nos acompanhando, e agradecemos aí imensamente toda a companhia de vocês, toda a noite que vocês estão aqui com a gente, e qualquer dúvida, qualquer informação, passem aqui para a gente, que é sempre um prazer receber todos e todas aqui durante de segunda a sexta que a gente passa com vocês. Então amanhã, sextou, mais um sextou. Então amanhã será o boletim de número 84. E eu não vou ver vocês amanhã, mas eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada e até semana que vem.